Hi guys, this is Jacy. No vídeo de hoje vou falar sobre os verbos auxiliares do e o das. O que seria do e das? No caso de uma frase interrogativa e uma frase negativa, ele não tem um sentido principal, ou seja, ele não tem uma tradução. Ele vai servir para caracterizar a frase, para dizer que ela é uma pergunta ou que ela está negando, uma negação. A gente vai ver isso na prática. O do e o das é usado somente para o tempo verbal presente simples, ou seja, para ações do dia a dia. Então aqui eu coloquei duas frases com pessoas diferentes. Por exemplo, a primeira tem I know you, vamos esquecer por enquanto do I know you, que seria eu conheço você, certo? Se eu tiver só afirmando, eu digo I know you, eu te conheço. Agora, se eu quiser perguntar, eu te conheço, aí eu vou ter que acrescentar o do no início da frase, ou seja, antes do sujeito. Do I know you? Então, eu te conheço. Mesma coisa para a pessoa you, que é você me conhece, se eu quisesse perguntar isso. They, que seria eles, ou we, que seria nós. Então eu uso do para essas três pessoas para formar uma pergunta no presente simples. Qualquer pergunta sobre o dia a dia, sobre sua rotina, toda pergunta vai ter o do antes desses quatro sujeitos aqui. I, we, you e they, certo? Que seria eu, você, nós, vós e eles. Se o sujeito for he, que é ele, she, que é ela, ou it, se tratando de coisa, eu já não vou usar o do, eu vou usar o das. Significa o que, Jacy? Nesse caso de pergunta não significa nada, ele só vai indicar que a frase está na interrogativa. Então, sempre antes do sujeito, aqui ó, se eu tirasse esse das e o ponto, ficaria he knows you, ele te conhece. E para eu perguntar does he know you? Does he know you? Ele te conhece, ok? Então, se eu quiser perguntar, coloco antes do sujeito da frase, ou seja, no início da frase. Dependendo do sujeito, eu uso do ou uso das. Somente no presente simples. Se for falar futuro, passado, já não é a mesma coisa, já não é esse verbo auxiliar, ok? Então, esse verbo auxiliar, o do, é só para o presente. Ok? Na frase negativa, o que vai acontecer? Eu vou juntar o do e o das com a palavrinha not, que seria o nosso não, ok? Só que quando eu juntar, ele vai significar a mesma coisa, vai ser não, mas eu uso a negativa com o verbo auxiliar em inglês. Então, eu não posso usar só not no meio de uma frase, vai ficar errado, certo? Então, eu não te conheço. I don't know you. I don't know you. Eu não te conheço. Se for ele não te conhece, he doesn't know you. Eu só juntei o do mais o not, ficou don't. E o does mais o not, ficou doesn't. Ok? Então eu nego e pergunto usando verbos auxiliares em inglês. O que acontece? Por que as pessoas têm tanta dificuldade? Porque em português a gente não faz isso. Em outras línguas latinas, a gente só muda a entonação. Por exemplo, eu diria I know you e a pergunta I know you, mas em inglês é diferente. Em inglês você precisa adicionar um verbo auxiliar em qualquer tempo verbal. E o do é somente por presente simples, que fique bem claro, certo? Então espero ter esclarecido. Do e das, presente simples, interrogativa e negativa para qualquer verbo principal, exceto o verbo to be. Good?